Olá, pessoal. Vamos agora começar uma folhinha de exercícios sobre a evolução da Terra. Esse nosso planeta, que é, na verdade, um planeta jovem, 4,6 aproximadamente bilhões de anos, tá? E é um planeta que ainda evolui. Uma coisa muito importante a gente destacar é que a Terra ela é um corpo dinâmico, isso é muito legal. A gente não só estuda a evolução da Terra do princípio até hoje, mas é bom falar que o hoje não é o definitivo, a gente continua com grandes mudanças e a gente vai fazer alguns exercícios que falam tanto da constituição da Terra, da sua formação, até exercícios que falam sobre o que acontece hoje, para onde a Terra vai, o que vem acontecendo. É importante a gente destacar que os estudos sobre a Terra, eles evoluíram muito e, obviamente, os tempos mais recentes é que foram grandes rupturas dentro do nosso pensamento. A gente sabe que por muito tempo imaginavam que a Terra ela não era redonda, isso foi uma briga, imaginava-se um final com grandes penhascos. Então, assim, o próprio pensamento sobre a Terra evoluiu. As pessoas não sabiam que a Terra já tinha formado um grande megacontinente, não tinha a noção de que os continentes ainda se distanciavam ou se aproximavam. Por muito tempo associaram muitos fenômenos naturais, exemplo de vulcões ou de terremotos, há inclusive Deus, algumas crenças falam sobre as forças da natureza. Então é importante a gente falar que a evolução do homem, ela sempre tentou explicar a natureza e que muitas descobertas ainda são feitas e é importante para a gente entender a evolução da Terra. Uma coisa muito interessante é quando a gente consegue, através de ondas, né, essas ondas que a gente manda, a gente consegue perceber de que forma o interior da Terra se difere. Que a gente tem uma parte mais dura, depois uma parte mais plástica, a gente chega a uma parte mais líquida, mudanças de temperaturas, texturas, onde essas mudanças acontecem, isso é muito importante. Então, a gente vai começar a fazer um exercício que mostra exatamente a divisão da Terra, mostra parte da atmosfera, mostra aquele clássico que você aprendeu lá no fundamental, o núcleo, o manto e a crosta terrestre, que a gente já vai chamar de litosfera, a gente vai falar disso. Então a gente vai começar por essa questão que mostra uma série de esquemas e ela te dá algumas afirmativas para você falar se essas afirmativas são verdadeiras ou não. É isso que a gente vai fazer agora, olha só. Quando você repara o desenho, ele tem um recorte da Terra, e aí eu quero só que a gente fale de algumas coisas que são importantes. Por exemplo, a gente sempre falou, né, desde pequeno, em crosta terrestre. Ah, crosta terrestre e tal. Isso está errado? Não, isso não está errado. Isso é um termo válido, mas é importante a gente ressaltar que as provas cada vez mais vêm usando a palavra litosfera. Então você precisa se acostumar com isso e é bom que você passe a usar esse termo. A gente sempre fala em atmosfera. A gente sempre fala em hidrosfera. E aí a gente fala em crosta terrestre. E é importante você falar litosfera para você formar o conjunto. O ar, a atmosfera, a água, a hidrosfera e as rochas, a parte continental, a litosfera. Então é importante a gente falar isso. Existe um outro termo que aparece aí nessa imagem que é importante para a gente lembrar, chamado de astenosfera. A astenosfera seria aquela camada plástica, aquela rocha que serve como se fosse um diminuidor de atrito. Ela tem uma textura muito parecida com uma graxa, que ela facilita a movimentação das placas na crosta terrestre. Então é importantíssimo a gente lembrar desse nome dessa astenosfera, que é essa camada de rocha plástica que favorece o deslocamento das grandes placas tectônicas. E a gente vai agora falar mais das opções para a gente tentar responder essa questão, para você vai ser bem fácil. Olha só. Ele mostra assim, sobre a composição da estrutura geral da Terra, afirma-se que, olha só, o número 1 fala o seguinte, a atmosfera é composta predominantemente de nitrogênio. A gente tem que pensar se isso é uma verdade ou não. Vamos lá, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu falo em atmosfera, quando eu falo em ar, o que vem à nossa cabeça é o quê? Oxigênio. Ah, respira oxigênio. Produto de fotossíntese, oxigênio. Algo, oxigênio no ar. E a gente tende a olhar muito para o oxigênio. A gente tem que prestar atenção no oxigênio? Sim, sabe por quê? Porque ele é o segundo elemento mais abundante da nossa atmosfera. Ele é importante para a gente, pela respiração, óbvio, mas é importante ressaltar que ele é o segundo. E ele é o segundo de assim, com uma distância muito grande para o primeiro, porque a nossa atmosfera ela é formada principalmente por nitrogênio. Eu tenho vários elementos na atmosfera, mas se a gente tiver que destacar aqueles formadores, a gente vai falar de nitrogênio. E quando eu falo que o nitrogênio tem grande corpo, ele chega a romper a casa dos 78% da atmosfera. Então a gente pode falar que a atmosfera é predominantemente feita de nitrogênio. O oxigênio ele consegue romper um pouco a casa dos 20%,
E aí a grande importância dele, por isso que eu falei que é sempre válido falar. Em terceiro lugar, a gente começa a observar a presença do argônio, mas aí a gente está falando na casa de 0,9%. Então repare a grande discrepância que tem. Eu tenho argônio em terceiro com 0,9%. Aí quando você pensa nos outros, quando você pensa em hélio, quando você pensa em metano, eu estou falando de uma presença muito menor. O oxigênio rompe a casa dos 20%, e aí sim um grande destaque. Agora, o nitrogênio, mais 78%, é dele o grande destaque quando a gente pensa em composição de atmosfera. Então não esqueça isso. A 2 fala assim, o manto corresponde ao conjunto de níquel e ferro derretido. Errado, sabe por quê? Porque quando a gente estudou, você viu que o núcleo da Terra, ele é chamado de NIF. Por que ele é chamado de NIF? Porque ele é composto basicamente de níquel e ferro. Daí esse nome NIF. Então, por favor, não confunda, essa aqui está errada, não pode ser a resposta. A 3 fala assim, a biosfera resulta na interligação entre os elementos naturais. Gostei dessa. Sabe por quê? Porque quando eu tenho atmosfera, ar, quando eu tenho hidrosfera, água, e quando eu tenho litosfera, as rochas, eu tenho diferentes tipos de vida em todos esses ambientes. Animais aéreos, animais marinhos, animais terrestres. Então, já que eu tenho isso, aliado a plantas que também são marinhas, também são terrestres, então quando a gente observa a vida ela está presente em todos esses espaços. Então a gente pode falar sim que a biosfera, ela acaba sendo esse conjunto das outras esferas, aquática, terrestre e aérea. Então essa 3 está certa, gostei dela. A 4 fala assim, a maior parte da água da hidrosfera encontra-se no estado líquido, graças a Deus, concorda? Ainda bem. A gente sabe que a vida na Terra, ela não é permitida somente pela presença de água. É importante falar isso. Ah, por que a gente tem vida na Terra? Por causa da água? Sim, em boa parte, sim. Só por causa da água? Não. Porque se eu não tivesse a incidência solar, se eu não tivesse a capacidade da Terra de não só ter, mas de reter essa temperatura, a exemplo da função da camada de ozônio, do seu efeito estufa, a radiação solar que a gente recebe, se eu não tivesse esse conjunto de elementos, a gente não teria a vida que a gente tem na Terra. Pode reparar que as áreas de maior biodiversidade do mundo são as áreas mais quentes. Então eu não associo somente a água. Então sim, a água tem a maior parte em estado líquido, o que é muito em função dessa radiação solar, desse efeito estufa, ou seja, do conjunto de elementos. Essa 4 também está certa. E a 5 fala assim, o núcleo terrestre é formado basicamente por silício e magnésio. Não, está errado. Quando a gente pensa em silício e magnésio, a gente tem que associar a essa presença a litosfera e mesmo assim, não é toda a litosfera. Por quê? Porque eu consigo diferenciar duas grandes partes na litosfera. Olha só, eu vou pegar um pedaço aqui pra gente, fazer um recorte aqui. Imagina isso aqui um recorte, um pedaço de placa tectônica qualquer que eu peguei. Ó. Quando eu pego um pedaço da litosfera para estudar, eu posso dividi-lo e aí eu vou ter uma presença diferente de elementos. A parte de cima da litosfera, ela é chamada de cial, enquanto a parte de baixo é chamada de cima. E aí você já percebeu o que eu quero dizer. A parte de baixo da litosfera, a parte inferior, é formada de silício e magnésio. Isso sim. A parte superior da litosfera é formada de silício e alumínio. Por que essa questão 5 está errada? Porque ela associa o silício e o magnésio ao núcleo. E não esqueça, o núcleo é o nosso NIF. Ele é formado de níquel e ferro. Então, a gente sabe que as respostas estão corretas, a 1, a 3 e a 4, o que nos leva à letra B. Nunca esqueça de quando você estiver fazendo uma questão desse tipo, você já pode eliminar elementos antes mesmo de terminar as afirmativas. Quando você viu que a questão 1 estava certa, você já eliminou a letra D e a letra E. Quando você viu que a 2 estava errada, você já eliminou a A. E aí isso vai aumentando as suas chances de acertar. Nunca esqueça isso. Sempre vá fazendo isso que vai te facilitar na hora da prova. Você ganha tempo, você faz mais rápido e você tem aí uma certeza maior na hora de acertar, tá? Isso é importante. E aí, tá gostando da aula? Continue ligado no site. No nosso canal você vai encontrar outras aulas de geografia. Inscreva-se e fique ligado nas novidades.